Sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal baseado em fatos reais. Hoje, mais uma história para vocês, mais uma viagem no tempo. Mas antes de irmos para a história, eu peço a vocês que deixem o like nesse vídeo, que me ajuda muito. Ajuda a impulsionar o canal, faz com que o YouTube entenda que vocês gostam desse conteúdo e assim ele o envia para mais pessoas. Se você chegou até aqui por causa desse vídeo, mas ainda não é inscrito, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação. Você que já é inscrito, verifica aí se a sua inscrição está ok, porque assim o YouTube sempre te notifica quando eu postar um vídeo novo. Deixem um comentário, nem que seja um emoji. Eu fico sempre muito feliz de ler. Deixem suas sugestões de histórias, de vídeos, que eu atenderei com prazer na medida do possível. E compartilhem nas redes sociais com os parentes, os amigos, os vizinhos, só para eles virem até aqui, para também conhecerem as histórias do canal e também se inscrever. Sem mais demoras, vamos todos entrar na nossa máquina do tempo e viajar para o ano de 1961. Hoje nós vamos conhecer uma história que aconteceu no ano de 1961. É uma tragédia muito grande, muito triste, que aconteceu no Rio de Janeiro. Dessa tragédia, nós vamos conhecer a história de um personagem. Portanto, hoje é um vídeo duplo, gente. Olha que legal! É a história desse acontecimento trágico e a história de uma pessoa muito especial. Por que eu vou trazer essas duas histórias? Preparando esse vídeo, eu vi muitas e muitas matérias e muitas histórias e muitos vídeos, muita coisa mesmo sobre esse acontecimento. E toda vez que alguém faz um vídeo ou fala ou escreve sobre esse acontecimento, consegue não falar dessa pessoa, personagem, dessa personalidade que nasce dessa tragédia. Porém, as pessoas falam muito resumidamente sobre ele, mas ele tem uma história tão linda, uma história de amor e de bondade tão grande que eu, Andy e o canal baseado em fatos reais não íamos conseguir falar resumidamente sobre ele. Tínhamos que contar a história dele toda, com todo o carinho e com todo o respeito e com toda a lembrança que ele merece. Então, eu pensei no início em fazer dois vídeos, um falando sobre tragédia e outro depois futuramente falando sobre ele, mas não dá para desmembrar essas histórias. Portanto, teremos um vídeo que ficará um pouquinho mais longo, mas não muito, e teremos assim esse vídeo duplo, essa história dupla. Tá legal? Mas fiquem aí, porque vocês vão gostar muito. Tenho certeza que todos vocês que estão aqui vendo esse vídeo vão lembrar dele quando eu falar dele, principalmente uma frase dele que é extremamente conhecida e falada, tá bom? Então fiquem aí que vocês vão gostar muito. A história, então, é a história de uma tragédia, um acontecimento devastador para o Rio de Janeiro, que aconteceu em 17 de dezembro de 1961. Que foi a tragédia do Gran Circus norte-americano, um ato de vingança que custou a vida de 503 pessoas. Gente, um circo, 503 pessoas, 70% das vítimas fatais eram crianças. Então, assim, uma tragédia inimaginável. Bom, a equipe do Gran Circus chega no Rio de Janeiro em 1961, uma semana antes da data prevista para sua estreia, e se instala na Praça Expedicionário, na cidade de Niterói. O circo, ele possuía cerca de 60 artistas, como palhaços, equilibristas, mágicos, o porteiro, aquela pessoa que fica vendendo ingressos, o vendedor de pipoca, enfim, um circo normal. O circo, então, ele possuía cerca de 60 artistas, como palhaços, equilibristas e mágicos, e 150 animais, quase todos foram mortos no incêndio, e 20 empregados que tomavam, então, conta de tudo. Ao contrário do que o nome sugere, o circo não era americano, era brasileiro. Inclusive, o seu proprietário, o Danilo Stevanovic, um gaúcho natural da cidade de Cacequi, e membro de uma família de 7 irmãos.
A estreia do espetáculo do Gran Circus norte-americano aconteceu no dia 15 de dezembro de 1961, uma sexta-feira. Nesse dia, o circo ultrapassou o limite de espectadores e Stevanovic teve que suspender a venda de ingressos, sem contar que as pessoas antes ficavam aquelas filas enormes para as pessoas comprarem o ingresso. Para conseguir um ingresso, muitos iam na matinê já para comprar o ingresso da noite, e isso é dezembro, verão, muito calor, e aquelas pessoas ali para conseguir ir até o circo. Era um circo de uma grande fama, muito renome na época. Como ele tinha poucos funcionários para a montagem do circo, porque a montagem do circo demorava muito e exigia muita mão de obra, Danilo Stevanovic, ele sempre contratava pessoas na cidade onde ele chegava para então que fizessem a montagem do circo e pagava ali a diária para aquelas pessoas, e que também não era muito, era pouco. Ele contratava cerca de 50 pessoas ali da região da localidade para a montagem do circo. Quando ele faz isso então em Niterói, no Rio de Janeiro, uma das pessoas ali da localidade, um dos contratados, ele apresentava problemas mentais e tinha passagem na polícia por furtos. O nome dele era Adilson Marcelino Alves, mas ele era conhecido como Dequinha. Então, por causa do comportamento dele, ele começou a arrumar confusão em um dia de trabalho, gente. Ele conseguiu arrumar confusão, brigou com o pessoal ali, brigou com o pessoal do circo mesmo, funcionários do circo que organizavam ali o trabalho, então ele acabou sendo demitido. E o Dequinha, ele ficou muito inconformado com a sua dispensa e passou a rodear as imediações do circo nos dias seguintes. No dia da estreia, então, Dequinha tentou entrar escondido no circo, mas foi impedido por Edmilson Juvencio, que era o treinador de elefantes. No dia seguinte à estreia, que foi o dia 16 de dezembro, houve uma grande discussão entre o Dequinha e o arrumador Maciel Felizardo às imediações do Gran Circus norte-americano. Isso porque Dequinha acreditava que Maciel era o culpado de sua demissão. Dequinha chegou até mesmo a ser agredido por Maciel, reagiu e jurou vingança. Então Dequinha ele começa a planejar atear fogo no Gran Circus norte-americano. E com a intenção de implementar essa sua vingança, no dia 17 de dezembro de 1961, Dequinha se reuniu com 2 comparsas para atear fogo no circo. José dos Santos, o Pardal, que cumpria 10 anos de prisão por furto, mas havia obtido uma licença do diretor do presídio, e Walter Rosa dos Santos, o Bigode, um morador de rua e alcoólatra. Os 3, juntamente às companheiras de Pardal e Bigode, Dirce Siqueira de Assis e Regina Maria da Conceição, se encontraram no ponto de 100 réis na região central da cidade. A caminho do circo, Bigode comprou em um posto de combustível 1 litro de gasolina por 20 cruzeiros. Enquanto Dequinha e Bigode entram sem pagar, Pardal e as mulheres ficam bebendo no lado de fora. Quase no final do espetáculo, Dequinha teria percebido que Maciel Felizardo o tinha visto, e então ele disse a Bigode que estava na hora. Mas Bigode o advertiu que o circo estava muito cheio, porque o circo naquele dia, gente, estava com a capacidade máxima, estava lotada. A capacidade do circo era de 3.000 pessoas e estava com a sua capacidade máxima. Então, imaginem quanta gente. Isso sem contar os funcionários, os artistas, as pessoas que trabalhavam ali e pessoas que, como ele, acabam entrando sem pagar. Os furalonas, né? Mas Dequinha não quis saber se tinha muita gente, se a maioria era criança, isso não importava para ele. Ele queria continuar com a vingança. Talvez naquele momento até não tenha nem passado na cabeça dele que seria tão trágico. Talvez ele pensou que queimaria só a lona, que as pessoas sairiam. Mas enfim, não foi isso que aconteceu. Bom, os 2 homens saem então do circo, chamam Pardal e as mulheres, Bigode joga gasolina e o Dequinha coloca o fogo. Não se sabe ao certo em que momento, que horas eram, quando os 2 atearam fogo na lona do circo. Mas faltavam 20 minutos para acabar o espetáculo, eram exatamente 15h45, 3h45, e o fogo foi notado. A primeira pessoa que percebeu que estava pegando fogo foi a trapezista Antonieta Stevanovic, que era irmã do Danilo, o dono do circo. E ela era a atração final, então, juntamente com Vicente Sanches e Santiago Grotto. O desespero se instala então, porque ela grita fogo, eles param a apresentação e aí é aquele desespero. Muitas pessoas morreram já ali na hora pisoteadas, na tentativa desesperada de sair daquele inferno.
Os corpos das pessoas que iam morrendo impediam a passagem dos outros, enquanto acontecia o derretimento da lona. A lona era feita de parafina, do mesmo material que é feito a vela, ou seja, ele era altamente combustível, queimava muito e aquilo escorria nas pessoas. Segundo algumas testemunhas, fazia chover labareda entre as pessoas. Em poucos minutos, o Gran Circus norte-americano, com mais de 3.000 espectadores, foi completamente tomado pelas chamas. Morreram de imediato 372 pessoas, número que foi crescendo até chegar a 503 nos dias seguintes. Foram mais de 800 pessoas feridas. 70% dos mortos eram crianças, e isso causou ainda muito mais revolta e muito mais tristeza em toda a população. As pessoas ficavam assim inconformadas. Quase toda a família conhecia alguém ou tinha um parente, um primo, um vizinho que acabou morrendo na tragédia. As pessoas saíam pela rua com o corpo em chamas, com 90% do corpo queimado e aquelas pessoas fugindo do circo, tentando procurar uma ajuda. Foi realmente uma tragédia. A tragédia poderia ter sido ainda pior no número de mortos se não fosse pela elefante fêmea chamada Sema. No meio do pânico, ela escapou da sua jaula e arrebentou a lona do circo. E acabou ali até pisoteando algumas pessoas, mas ela acabou salvando muito mais do que matando, porque ela conseguiu abrir caminho ali. Aquela abertura que ela conseguiu com a força dela fazer na lona foi que abriu o caminho então para que muitas pessoas fugissem e conseguissem se salvar. O material de que era feita a lona do Gran Circus foi muito agravante no incêndio. Ela era feita de algodão e revestida de parafina. Ela era altamente inflamável e, com certeza, ajudou o fogo a se propagar de forma muito mais rápida. Lembra muito a Boate Kiss, né? Como se o incêndio já não fosse tragédia suficiente, naquele dia 17, a população teve que arrombar a porta do Hospital Antônio Pedro, o maior de Niterói na época. O hospital estava inativo havia 20 dias devido a uma greve de acadêmicos que defendiam melhores condições de atendimento aos pacientes. A tragédia nunca vem sozinha, né? Para piorar a situação. O Exército, ele convoca então os médicos grevistas através do rádio, teatros, cinemas de Niterói, das cidades vizinhas, eles interrompiam a programação. Gente, estava ali o cinema, as pessoas ali, estava ali no rádio, estava ali no teatro, parava a programação e a pessoa então dava o anúncio do que tinha acontecido, se havia algum médico ali que pudesse se locomover então para o local da tragédia. A dimensão da catástrofe foi tão grande que padres também tiveram que ser convocados às pressas para dar a extrema-unção às vítimas que já não tinham mais esperança de vida. Inclusive tem o depoimento de uma moça, criança, estava completamente queimada e foi então dada como sem esperanças. E o padre chegou então para dar uma extrema-unção para ela e ela falava não para o padre que ela não queria porque ela não ia morrer. E realmente ela sobreviveu, ela lutou e sobreviveu. Marcou também foi a chegada ao local do então presidente da República, o João Goulart, que foi dar apoio às vítimas e acompanhar o desenrolar da tragédia. A presença do presidente mostrou como foi uma catástrofe sem precedentes que chocou o Brasil e o mundo. Até hoje, 60 anos depois, este ainda é o incêndio com o maior número de mortos da história do Brasil e é considerada a maior tragédia da história circense. Após tomar o depoimento dos funcionários do Gran Circus norte-americano, a polícia ficou sabendo das ameaças do Dequinha e acabou capturando 5 dias depois do ato criminoso no Morro Boa Vista. Pardal e Bigode, os cúmplices, também foram detidos pela polícia. Dequinha foi condenado a 16 anos de prisão e mais 6 anos em um manicômio judiciário. Pardal recebeu 14 anos de prisão e mais 2 em uma colônia agrícola. A condenação de Bigode foi de 16 anos de prisão e mais 1 em colônia agrícola. Dirce Siqueira de Assis e Regina Maria da Conceição chegaram a serem detidas, mas foram absolvidas. 7 anos após sua prisão, Dequinha fugiu da penitenciária Vieira Ferreira Neto, em Niterói. Menos de um mês depois, ele foi encontrado com nada menos que 13 tiros no alto do Morro Boa Vista, e até hoje não se sabe quem foi o autor do crime. Se não fosse o trabalho e a doação de sangue e materiais de voluntários, o número de mortos poderia ter sido ainda maior do que foi. Doações chegaram de vários lugares do Brasil e do exterior. A Argentina contribuiu com medicamentos e uma equipe composta por cirurgiões e enfermeiras para trabalhar no Instituto Nacional de Queimados. Os Estados Unidos enviaram uma série de materiais médicos e medicamentos.
Chile, Uruguai e outros países também fizeram doações e manifestações de pêsames e apoio às vítimas. O próprio Vaticano enviou ajuda financeira para apoio às vítimas. Isso foi feito através do Papa João XXIII, que mandou rezar uma missa em homenagem aos mortos e doou o dinheiro, como eu disse, foi uma boa quantia, auxiliou muito no tratamento das vítimas que sobreviveram. Após visitar o hospital e ver os queimados, o presidente Jango, acompanhado de seu primeiro-ministro Tancredo Neves, disse ter visto o espetáculo mais triste da sua vida e, isolado em um canto, chorou. Celso Peçanha, que na época era governador do estado do Rio de Janeiro, utilizou presos considerados de bom comportamento na abertura de sepulturas no cemitério de Maruí. Além disso, convocou todos os marceneiros e carpinteiros da cidade para construir caixões. Que bonito, né? As pessoas se unirem na hora de dor. É assim que tem que ser. Muito triste que a Boate Kiss as coisas tenham sido ao contrário, né? As funerárias ali da cidade da região superfaturaram os preços dos caixões para ganhar em cima disso. Pelo menos aqui, nessa tragédia, eram ali então para conseguir construir caixões para todas aquelas vítimas. Apesar da história atribuir a tragédia a um ato criminoso, existem pessoas que ainda batem na tese da falta de segurança contra incêndio adequada nas instalações do circo. Segundo declarações de Stevanovic, só mesmo um crime poderia justificar a tragédia que aconteceu ali. Lógico que essa era a melhor saída para ele, caso contrário, ele seria responsabilizado. Vale lembrar também que 2 circos de propriedade de Danilo, o Buffalo Bill e o Shangri-La, também pegaram fogo em 1951 e 1952. Stevanovic, ele continuou trabalhando com o circo até ele falecer no ano de 2001. Um dos artistas do circo, o palhaço Doraci Campos, que era o palhaço Treme Treme, ele passou anos declarando que as instalações elétricas do circo eram inadequadas. Na época, a imprensa noticiou problemas que haviam no circo, como instalações elétricas precárias, falta de extintores, falta de saída de emergência. Mas o Dequinha confessou o crime, ao contrário de Bigode, que em um primeiro momento se declarou inocente. Somente após um depoimento realizado na Delegacia de Ordem Política e Social, órgão notório por suas torturas, é que ele se declara culpado. Opositores do governador Celso Peçanha o acusavam de encobrir os verdadeiros fatos para não ser responsabilizado, porque o circo tinha sido autorizado a funcionar, mesmo que não apresentasse as condições necessárias. Na época, havia um médico que teria um futuro promissor, e ele foi realmente um grande médico. E na época ele era apenas um jovem, o jovem Pitangui. Ele ainda não tinha fama que ele viria a ter anos, já era professor na PUC do Rio de Janeiro. Naquele dia, ele estava a caminho do trabalho, quando ele escutou as notícias no rádio. Prontamente, ele foi até o Yacht Clube do Rio, onde ficava sua lancha particular. De lá, ele atravessou a Baía de Guanabara para chegar até Niterói e auxiliar as vítimas. Durante muito tempo, Pitangui continuou a tratar as vítimas da tragédia do Gran Circus norte-americano na Santa Casa, em São Paulo. Esse episódio exigiu dos médicos criatividade e busca de novas técnicas no tratamento. Isso colocou o Brasil na liderança da cirurgia plástica no mundo e propiciou um dos casos pioneiros de uso da pele liofilizada. O cemitério de Maruí, em Niterói, por seu tamanho, não tinha como comportar os mais de 500 mortos. Foi então que Jorge Savala Gomes, mais conhecido como Palhaço Carequinha, ajudou a financiar do próprio bolso a construção de um cemitério na cidade de São Gonçalo, vizinha de Niterói. Após sua morte, em abril de 2006, Carequinha foi enterrado nesse mesmo cemitério. Essa é a história, a tragédia do Gran Circus. Mas quem é a pessoa, o personagem que eu disse que vai aparecer, que vai surgir então, ao ver essa tragédia, também vai se locomover até lá para começar a ajudar também e realmente vai fazer um trabalho brilhante que depois vai se estender para o país todo. Quem é essa pessoa? Vamos conhecer agora a história e quem é ele. Esse personagem, então, muito ligado a essa história, é o Gentileza, o profeta Gentileza, ou melhor, José da Trino, que ficou conhecido como profeta Gentileza, que nasceu em Cafelândia em 11 de abril de 1917 e faleceu em Mirandópolis, 29 de maio de 1996. Foi um pregador urbano brasileiro que se tornou conhecido por fazer inscrições peculiares nas pilastras do viaduto do gasômetro no Rio de Janeiro e se tornou uma espécie de personalidade daquela cidade. Andava
pela zona central com uma túnica branca e longa barba. E tudo começa então um incêndio, é ali que vai nascer o profeta Gentileza. E a frase que eu disse que todo mundo com certeza já ouviu, já falou alguma vez na vida é: gentileza gera gentileza. Por volta dos seus 11 anos, o Gentileza ele já trabalhava e trabalhava muito. Ele lidava diretamente com a terra e com os animais. Para ajudar a família, ele puxava carroça e vendia lenha ali nas proximidades da casa deles. O campo o ensinou a amansar burros para o transporte de carga. Tempos depois, como o profeta Gentileza sempre se dizia, ele se tornou um amansador dos burros homens da cidade que não tinha esclarecimento. Desde a sua infância, José da Trino era possuidor de um comportamento atípico. Ele era muito diferente desde criança. Com mais ou menos 13 anos de idade, ele começou a ter premonições sobre a sua missão na Terra. E ele acreditava que um dia, depois de constituir família, filhos e bens, ele deixaria tudo em prol da sua missão. Esse comportamento dele até causava preocupação nos pais, que chegaram até suspeitar que o filho sofria de algum tipo de loucura, chegando a buscar ajuda com curandeiros espirituais. E quem dera, todas as pessoas fossem um pouco loucos, como era a Gentileza, porque ele realmente foi um homem que pregou o amor, a paz e a gentileza, sempre. No dia 17 de dezembro de 1961 ocorre, então, a história que nós contamos, a tragédia do Gran Circus. Porém, na antevéspera do Natal, 6 dias depois do ocorrido, Trino, o Gentileza, ele acordou alegando ter ouvido vozes astrais. Segundo o próprio Gentileza, essas vozes o mandavam abandonar o mundo material e se dedicar apenas ao mundo espiritual. O profeta pegou um dos seus caminhões e foi para o local de incêndio, onde hoje encontra-se ali a Policlínica Militar de Niterói. E começou a viver ali então e cuidar daquele espaço. Ele plantou um jardim, numa horta, em cima das cinzas do circo em Niterói. Então ali naquele lugar que foi palco de tantas alegrias, de tantos sorrisos, e depois se tornou um lugar de muita tristeza, a Gentileza passa a viver ali, cultiva a terra, transforma num jardim, tornando meio que um reduto, monumento aos falecidos. Inclusive as famílias iam lá para visitar como se fosse um monumento. Foi ali que José da Trino, o profeta Gentileza, incutiu nas pessoas o real sentido das palavras agradecido e gentileza. Quando vocês falarem essas duas palavrinhas, lembre-se do nosso saudoso profeta. Foi um consolador voluntário. Ele confortou os familiares da tragédia com suas palavras de bondade. E daquele dia em diante, ele se tornou, então, José Agradecido, ou Profeta Gentileza. Eu me lembro, quando eu era pequena, de ver reportagens, ele passava na televisão. Contrariando a lenda popular, Gentileza sempre reafirmava: sou papai de 5 filhos, 3 femininos e 2 masculinos. Não perdi ninguém no incêndio do circo. Após ele deixar então ali o local, que acabou se tornando conhecido como Paraíso Gentileza, o profeta Gentileza começou a sua jornada como personagem andarilho. A partir de 1970, ele percorreu toda a cidade. Ele era visto em ruas, praças, nas barcas da travessia entre as cidades do Rio de Janeiro e Niterói, em trens e ônibus, fazendo a sua pregação e levando palavras de amor, bondade e respeito pelo próximo e pela natureza a todos que cruzassem seu caminho. Aos que o chamavam de louco, ele respondia: sou maluco para te amar e louco para te salvar. O profeta Gentileza também oferecia, em gesto de gentileza, flores e rosas para as pessoas que cruzavam seu caminho nas ruas do Rio de Janeiro. Ele era segundo filho de imigrantes italianos. O seu verdadeiro nome, José da Trino, nascido em 1917. Antes dele se tornar, então, o profeta Gentileza, ele tinha uma empresa de transporte de cargas e residia com sua família no bairro de Guadalupe. O profeta Gentileza também morou na cidade de Conselheiro Lafayette, em Minas Gerais, onde ele fazia pregações de frente ao prédio onde está instalado o INSS. Isso ocorreu por volta dos anos 77 e 78. Fazia pregações e realmente chamava a atenção dos estudantes que falavam palavrões perto dele. A partir de 1980, ele escolheu 56 pilastras do viaduto do gasômetro, que vai do cemitério do Caju até o terminal rodoviário do Rio de Janeiro, numa extensão de aproximadamente 1,5 km, e ele encheu as pilastras com inscrições em verde e amarelo, propondo sua crítica do mundo e sua alternativa ao mal-estar da civilização.
Durante a Eco 92, o profeta Gentileza colocava-se estrategicamente no lugar por onde passavam os representantes dos povos e incitava-os a viverem a gentileza e a aplicarem a gentileza em toda a terra. A partir de 2000, os murais foram tombados pelos órgãos de proteção da Prefeitura do Rio de Janeiro. Entretanto, em 2016, infelizmente sofreram atos de vandalismo. Em 28 de maio de 1996, com 79 anos, falece em Mirandópolis, cidade de seus familiares, o profeta Gentileza, e ali ele é sepultado. Com o decorrer dos anos, os murais danificados por pichadores sofreram vandalismo e mais tarde foram cobertos com tinta de cor cinza pela Prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Que crime! A eliminação das inscrições foi muito criticada e, posteriormente, a cidade do Rio de Janeiro ajudou a organizar o projeto Rio com Gentileza, com o objetivo de restaurar os murais das pilastras que ela própria havia destruído antes. Começaram a ser recuperados em janeiro de 1999. Em maio de 2000, a restauração das inscrições foi concluída e o patrimônio urbano carioca foi preservado. No ano 2000, foi publicado pela editora da Universidade Federal Fluminense o livro Brasil, Tempo de Gentileza, do professor Leonardo Guelman. A obra introduz o leitor no universo do profeta Gentileza através da sua trajetória, da estilização de seus objetos, de sua caligrafia singular e de todos os 56 painéis criados por ele, além de trazer fatos relacionados ao projeto Rio com Gentileza e descrever as etapas do processo de restauração dos escritos. O livro é ricamente ilustrado com inúmeras fotografias, principalmente do profeta e de seus pencalhos e painéis. Além de fotos do próprio profeta Gentileza, trabalhando junto a algumas pilastras, existem imagens dos escritos antes, durante e após o processo de restauração. Em 2001, ele foi homenageado pela Escola de Samba Acadêmicos do Grande Rio. Em Conselheiro Lafayette, cidade do interior de Minas Gerais, há um amplo trabalho feito pela ONG Amar, que dá continuidade ao trabalho do profeta Gentileza. Foram desenvolvidas oficinas com jovens da cidade, onde foi possível repassar as técnicas do mosaico. Além disso, um grande muro no bairro São João recebeu uma linda aplicação de mosaico, e a Praça São Pedro, no bairro Albinópolis, foi toda decorada seguindo o exemplo do profeta Gentileza. Em 2022, a Prefeitura do Rio anunciou que o novo terminal de ônibus, localizado nas proximidades das suas pinturas, terá o nome de Terminal Intermodal Gentileza. Gentileza, ele denunciava o mundo, regido pelo capeta capital que vende tudo e destrói tudo. Ele via no circo destruído uma metáfora do circo-mundo que também será destruído, mas anunciava gentileza, que é o remédio para todos os males. Deus é gentileza, porque é beleza, perfeição, bondade, riqueza, a natureza, nosso Pai Criador. Um refrão sempre voltava, especialmente nas 56 pilastras, com inscrições na entrada da rodoviária Novo Rio, no Caju. Gentileza gera gentileza, amor. Convidava todos a serem gentis e agradecidos. Anunciava um antídoto à brutalidade de nosso sistema de relações e, sob a linguagem popular e religiosa, um novo paradigma civilizatório urgente em toda a humanidade. Houve um homem enviado ao Rio por Deus. Seu nome era José da Trino, chamado de profeta Gentileza. Por mais de 20 anos, circulou pela cidade com sua bata branca, cheia de apliques e com seu estandarte. Pregava nas praças e colocava-se nas barcas entre Rio e Niterói, anunciando sem cansar: gentileza gera gentileza. Só com gentileza, dizia, superamos a violência que se deriva do capeta capital. Inscreveu seus ensinamentos ligados à gentileza em 56 pilastras, no viaduto do Caju, à entrada da cidade. Portanto, não nos esqueçamos dessa pessoa, desse homem, que foi um simples homem, mas que simplesmente resolveu amar. Amar as pessoas, amar o mundo, se dedicar em tornar aquele pedacinho que ele viveu um pedacinho melhor, com delicadeza, com cuidado, com amor, oferecendo rosas, uma palavra de bondade. E, gente, todos nós temos o que gentileza tinha. Todos nós temos gentileza dentro de nós. Todos nós podemos fazer um ato de gentileza hoje, que é sorrir para uma pessoa que conheçamos ou não, dar um bom dia e falar uma palavra de gentileza. Isso melhora o seu dia, o dia da pessoa que provavelmente vai se sentir impelida a fazer o mesmo. Então, vamos hoje pensar um pouco como gentileza,
personificar o gentileza e agir um pouquinho como ele. Porque o tempo que leva para a gente ser rude numa resposta é o mesmo tempo que leva para a gente responder com gentileza. Então vamos tentar fazer isso no dia de hoje? Ainda mais que é uma sexta-feira, vamos ajudar alguém a começar bem o final de semana e começar bem o nosso, imitando, homenageando um pouquinho do nosso profeta gentileza. Essa foi a nossa história de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Fiquem até o final do final, porque eu vou trazer aqui algumas frases do profeta gentileza, tá bom? Vocês tenham gostado de conhecer uma história triste, trágica, mas que disso nasceu uma pessoa que pregou e praticou o amor e nos deixou um exemplo. Vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, deixem o like, se inscrevam no canal e voltem aqui para as nossas próximas histórias para o próximo vídeo. Em todos na paz, um super beijo e até a próxima. Gentileza gera gentileza. Não usem problemas, não usem pobreza, usem amor e gentileza. Nenhum gesto de gentileza, por menor que seja, é perdido. Sou maluco para te amar e louco para te salvar. Cuidado, cabecinha da humanidade. Cuidado, linguinha. Lá no cemitério tinha uma caveira. Alguém foi no cemitério e perguntou: Caveira, quem te matou, caveira? A caveira respondeu: a língua ferina. É verdade. Onde houver gentileza, haverá sempre um gesto que surpreenda. Amor se esconde nas coisas pequenas, e a amizade nas atitudes que refletem maiores que a presença. Cigarro é a chaminé do capeta. A bandeira, nossa bandeira brasileira, é a mais linda do universo. O verde é dos verdes campos, o amarelo é a beleza. A natureza, o branco é a paz, a pureza. A liberdade é o azul do céu. Logo, nossa bandeira é a bandeira mais linda do universo, porque traz a cor do universo. Profeta Gentileza.